E aí, professor? Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo? Resolveu o problema do microfone? Descobriu? Resolver uma configuração aqui do notebook, pois eu mandei restaurar, meu computador estava muito lento, né? Tá velhinho já, coitado. E tava muito ruim de trabalhar, de estudar com ele, né? Eu mandei formatar ele e aí entrei em contato com o rapaz lá, era uma configuração básica e tá tudo certo agora. Ah, tá. Foi fácil resolver. Foi tranquilo. E como é que ficou depois que tu fez essa, Ficou bom? essa formatação nova aí? Ficou bom, claro. Não ficou como novo, né? Mas ele tá mais rápido, tá mais ágil, tá melhor de trabalhar, de estudar com ele, então tá jóia. Pois é, né, nesse contexto precisa ter um bom equipamento, né? Porque tu tem que assistir às aulas, tem que fazer tudo pelo computador, né? É, e tudo muito caro hoje em dia, né, professor? Se tu for comprar um computador aí por causa da alta do dólar, da demanda, no mercado internacional, tá tudo lá no teto, os preços, né? Tu vai pagar aí uma faixa de, sei lá, uns R$ 5.000 num notebook Acho que decente. um bom computador deve estar por aí. É. E os da Apple, que são top de linha, então nem se fala, né? Tá o preço de um É, carro. Então, é. o jeito é a gente restaurar o que tem em casa e tocar para frente. Uhum, é. É um investimento muito alto, né? Porque acaba comprometendo muito, muito dinheiro e a vida útil desses equipamentos, claro, a gente usa bastante. Eu tenho usado direto, né? Meu notebook, assim, então para mim é uma ferramenta indispensável. De vez em quando eu faço aqui removo alguns arquivos que não estou usando, eu faço umas limpezas aqui para que eu vejo assim que às vezes o espaço em disco vai diminuindo, né? Porque eu uso esses arquivos, esses vídeos de zoom, né, acabo usando muito o meu espaço de disco aqui, sobrecarrega um pouco. Mas sabe o seguinte, eu queria comentar contigo que eu estava procurando um livro da Ruggiero e do Barroso, que são dois livros de cálculo numérico que eu gosto de utilizar, e aí encontrei um exercício que é o seguinte, vou te mostrar aqui. Vamos ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? É uma tabela de pontos. Tá, tô vendo. Tá? Então a questão é como a gente poderia fazer para tentar criar uma opção ou uma outra rotina, né, que possa calcular ou pelo método Simpson ou pelo método Trapézios, né, um conjunto de dados que já vem através de uma tabela. Por exemplo, essa aqui ou qualquer outra, né, porque na forma como a gente está, que a gente desenvolveu essas rotinas, a rotina dos trapézios a gente está usando direto ali do Octave, né? Mas ele também ele pega uns pontos no formato específico lá do próprio programa, né? Tu define o X, calcula o Y e aí ele, né, usa aquele comando lá. Tá. A forma, o Matt Simpson, a gente está usando essa rotina que estava desenvolvida, tu fez algumas melhorias e ela pega, né, tu tem que definir o intervalo o A, o B, o N, né, e a função tem que estar lá numa rotina que tu desenvolvesse separado, que chamou de f.m lá, né? A mesma coisa as quadraturas de Gauss-Legendre. Tu precisa declarar o intervalo, o N, e aí ele aplica um método. Então, me ocorreu isso, né? Se a gente teria como então fazer uma versão, pode ser pelo método Simpson ou pelo método Trapézio, qualquer um dos dois, pelo menos iniciar esse esforço aqui, para tentar ver se é possível implementar, né, nesse tempo que ainda tem do projeto, para também incluir, né, estas opções aqui, ó, porque muitas vezes o pessoal produz
através de experimentos, né, medição, por exemplo, aqui o cara marcou o tempo, né, em minutos e a velocidade lá do veículo em km por hora, tá? Isso é uma função, né, professor? A gente tem valores de x e valores de y. Pelo menos é assim que eu estou Sim, enxergando. isso. E aí o que me ocorreu? Cada linha dessa é um intervalo, né? Então, o que a gente poderia fazer? Caiu minha câmera, mas eu estou aqui ainda. O que a gente poderia fazer? A gente já tem valores para x0, para xn e para yn. Cada linha dessas é um intervalo. Então, a gente pode até graficar isso aí em Excel, vai ficar bacana. E a gente pode fazer para o trapézios ou para o Simpson, né? E não precisa mandar eles calcular a função, porque a gente já tem esses pontos de função. A gente vai inserir esses pontos em cada intervalo segmentado, né? Pois bacana. Sim, mas tudo bem, mas pensa assim, ó, vamos supor, tá? Porque aqui tem uma determinada quantidade de pontos, né? Mas aí pode ser, num outro exemplo, tu poderá ter menos ou mais pontos. Então, a pergunta é se é possível, né, usar comandos do Octave, por exemplo, para conseguir lidar com estas situações em que tu não tem a lei da função, né, diferentemente daqueles exemplos que a gente estava fazendo até agora, né, tu pegava o A e o B, gerava os pontos e calculava a função. E aqui, como tu disseste, aqui tu já tem, né, o X e o Y, né? A minha pergunta é como é que a gente poderia fazer para tentar, no próprio Octave, obter o valor da integral a partir dos dados. Isso que é minha questão, né? Se fossem intervalos iguais, como é na primeira coluna de minutos, ele que está variando de 5 em 5 minutos, a gente poderia botar um comando que cada ponto do nosso intervalo de integração ele ia somando 5 minutos, ele ia somando 5, né? E depois aplicava em Simpson ou trapézio. Só que o valor da direita aqui, pelo que eu estou vendo, os pontos não são iguais, né? Eles variam, por exemplo, ali, ó, de 23 para 25 é 2, de 25 para 28 é 3. Então, essa coluna da direita aqui a gente teria que pensar. E seria muito trabalhoso para o usuário digitar todos esses pontos, né? Exatamente. A minha ideia seria, sim, pensar assim numa possibilidade de tentar descobrir se não é possível não existe, né? Se não existe um comando no Octave, por exemplo, que tu tem lá uma base de dados. Vamos imaginar assim, uma base de dados, sei lá, de algum laboratório, tá? Ou do IBGE, por exemplo. O IBGE é uma base de dados pública. Tá? As pesquisas lá, tu consegue acessar os dados né, todos os usuários. Eles deixam publicado, né? Então, digamos lá, tu tem um conjunto de dados, né, já calculados e não tem uma lei da função, como aqui a velocidade, por exemplo, não existe a função, né, só tem os valores calculados, né? E para tentar fazer isso de modo automático. Claro, eu entendo que ficar digitando ali é um negócio meio insano, né? Porque tu pode ter, sei lá, 400, 500 pontos e não teria sentido fazer isso manualmente. A pergunta é se a gente tem recursos no Octave que poderia, para ver se poderia implementar isso de modo automático, né? Pegar uma tabela, ele lê uma coluna no lugar do X, a outra coluna no lugar do Y e fazer os cálculos posteriores, né? Teria que ter uma premissa, né? Como um espaçamento de 5 ali na primeira coluna. Mas eu sinceramente não sei como que ele vai fazer aquela variação de velocidade, né? Não, isso aqui, assim, por exemplo, perfeito, eu concordo. Aqui na variável independente, o espaçamento teria que ser o mesmo. E tanto, né, na forma dos trapézios quanto na forma de Simpson, né, aqui na variável independente, o espaçamento tem que ser constante. Beleza. Então, seria aplicado somente para esse tipo de tabela. Certo? A pergunta é porque, por exemplo, dentro do Octave ali,
eu sei que ele pode ler arquivos, quer ver? Ó, eu acabei, deixa eu só, vou interromper aqui só um minutinho já. Eu ver se eu... agora não. Acho que eu não vou conseguir fazer isso agora. Agora eu não vou conseguir fazer aqui. Eu queria abrir o Octave, não abri antes. Eu acho que ele não vai me permitir abrir aqui. Deixa eu ver se ele vai... Aqui talvez eu consiga esse caminho aqui. Porque, por exemplo, eu sei que existe diversos softwares que têm essa capacidade. Por exemplo, o R, eu sei que se tu manda ele ler uma base de dados, dependendo tu tem até vários formatos que ele aceita ler uma base de dados pública, sabe? Tu seleciona ali um formato qualquer lá, qualquer não, mas um determinado formato ele consegue ler, por exemplo, um arquivo de Excel, por exemplo, né, que sejam 2 colunas, por exemplo, que tenham dados. Não, sim, eu entendi, mas aí o usuário ele vai ter que inserir essa tabela, né, professor? Não, a ideia seria fazer a leitura. Não, a tabela sim, a pessoa teria que acessar a tabela, tá? Por exemplo. Mas, digamos, ou ele acessa de algum lugar onde a tabela existe, ou ele produz aqueles dados em algum experimento e coloca na tabela. São essas possibilidades. Eu fiquei pensando que, no fim, né, na forma como a gente tem essas 2 rotinas, Simpson e a quadratura de Gauss-Legendre, né, que tu desenvolvesse a Legend for, elas são, digamos, apropriadas para serem aplicadas no caso em que a gente tem uma função conhecida, né? A função da eficiência luminosa, a função, aquela ESP de menos x ao quadrado, E na x, logaritmo, enfim, essas funções matemáticas conhecidas, né? Mas não sei por que eu estou te falando isso. Eu tenho assistido, né, alguns debates de outros colegas que são pesquisadores. Hoje eu assisti de manhã um debate sobre assim, a ciência de dados, né, que hoje tem crescido muito. Então, alguns colegas meus que trabalham nisso me convidaram. Eu assisti a uma apresentação, são 3 professores que fizeram um debate ali sobre o assunto, e aí eu fiquei pensando, pois muitos desses trabalhos que se fazem, né, de ciências de dados, o que eles pegam? Eles pegam sei lá, dados lá da economia de um país, os dados das vendas de uma loja, os dados, sei lá, indicadores de vários tipos, né, que as pessoas vão fazendo ao longo da vida um monte de coisa, deixam ali, por exemplo, vão no Google e pesquisam sobre um determinado assunto, aquilo gera um dado, né? Sim. Aí eu fiquei pensando, pô, mas nesses casos, né, se tu vai calcular uma integral, aí tu essas rotinas que nós estamos trabalhando, elas não vão poder ser usadas diretamente, né? Então essa é a questão que eu queria que tu tenta, quer ver, ó, deixa eu te dar uma olhada, deixa eu te mostrar aqui, ó, help load, save, aliás, help save. Esse comando save, ele é um comando que permite salvar arquivos, ó. Né? Então, quer ver, ó, deixa eu ver como é que... Se eu não me engano, esses arquivos eles ficam com uma terminação .mat. Deixa eu ver aqui.
E aí, talvez fosse possível, né? Tu, digamos, pega x igual a, sei lá, de 0 de 0,1 até 1, tá? Tá, aí tem esse vetor aqui. Ver como é que funciona ali. Save. Tem que descobrir como é que funciona esse comando save aqui. Save para x. Pelo que diz aqui, é o nome do arquivo, save file. Tem que pesquisar aqui como salvar arquivos no. Porque daí eu acho que poderia salvar, por exemplo, a base de dados, digamos lá, os valores do x e do y, né, num determinado arquivo e depois carregar, né? Tem um comando chamado load, tem relação. Esse aqui ele carrega arquivos. Ó. Lembra que eu te mandei lá no início, era uma espécie de manual? Lembro, eu ainda tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho a impressão que aquele manual poderia ser útil aqui para essa pesquisa aí de salvar e. Deixa eu ver. Mas agora. Eu não me lembro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu sei que te mandei, agora não, nem eu acho. Eu acho que está em outra página, em outra. Aqui, ó, tutorial Octave, um arquivo em PDF. Aham. Tá aqui. Achou aí? Achei introdução, iniciação, operação com matrizes e vetores, gráficos, arquivos script, acho que é isso aqui. Tutorial GNU Octave Unesp, é isso? Isso, aí. Então tá, então achei aqui. Eu vou abrir aqui para ver se a gente acha esse. Eu acho que ele tem uma busca aqui. Será que ele tem aqui um comando para localizar uma palavra aqui, ó, nesse. Tá aqui, ó. Aperta Ctrl F. Isso, save. Tá. Ó. Lá na página 27. Ao sair do Octave, através do comando quit ou exit, todas as variáveis do workspace são perdidas, a menos que sejam salvos usando o comando save. Como usar o comando save? Save, nome de arquivo, nome das variáveis. Então tu bota primeiro o nome do arquivo e depois o nome das variáveis. Então vamos testar aqui save, o nome do arquivo e o nome das variáveis. Vamos ver. Então eu tenho o X ali, né? Então eu vou botar save, vou botar teste com tudo maiúsculo aqui, X. Só que eu tenho que botar lá no diretório certo. Vou botar
Tá. Vamos ver o que mais que diz lá. Tá, então, mas aí que ele criou um arquivo chamado teste. Não, mas ele Eu acho que esses arquivos aí talvez eles sejam mais de comentário, né? tá, mas deixa eu ver como é que é. Save, nome do arquivo. Nome das variáveis. Parece ser um espaço, né? Botar underline, eu acho. Mas ele não tem exemplo, né? É ruim quando tem esses manuais que não tem exemplo, né? É bom quando tem um exemplo, daí tu tenta executar algo parecido, né? Sim, sim. Deixa eu ver de novo como é que eu... Será que não é mais fácil a gente criar uma função, professor, com esses dados? Uma função... É um arquivo f.m, a gente insere os nossos dados lá, faz um vetor para x, outro vetor para y. Será que é possível? Pois é, mas aí que tá, tudo bem. Mas aí como é que esse arquivo ele seria lido pelo Octave ou seria digitado pelo usuário? Não, aí que tá na hora de mandar o que teve que fazer pro Trapézios, a gente só invoca aquela função ali, mas aí, né, o usuário não vai poder botar os dados dele, né? Pois é. Esse aqui é... Ou a gente pode criar uma função com poucos dados, né? Com poucos números de x e y. Ó, arquivo teste. Criado por Octavio no dia 19 de maio, às 14h52. Tem ali né, é um arquivo simplesmente teste lá. Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste aqui, ó. Vou sair, tá? Ah, mas aí se eu sair vai é um problema. Aí tem que... Bom, vamos fazer aqui. Tá. Agora eu vou lá, vou tentar... E assim, o que acontece? Quando a gente sai, né? Ele diz que tu perde tudo, exceto aquilo que tu usou no comando save. Então, vamos ver se a gente consegue recuperar agora. Vamos ver aqui. Load. Teste. Ó, tá ali o X, ó. Então realmente ele carregou. Né? Entendeu? Entendi. Quer ver? É que eu não fiz certo, que eu vou fazer direitinho. Vou fazer o teste direitinho. Eu saí do Octave. Agora eu vou entrar de novo. Vou botar no diretório, que é o diretório onde ele foi gravado aquele arquivo. É o diretório usual aqui que eu estou usando. Tá? Então, observa, se eu botar o X, ó, ele não existe por enquanto, tá? Ele não sabe quem é o X. Aí eu uso esse comando load. Ó. Entendeu? Então essa é a lógica desse comando. Ele permite tu carregar
uma quantidade, uma variável, no caso x, poderia ser x e y, né? Porque tu pode carregar vários, né? Quer ver, ó? Y, vamos botar assim, ó, só para testar aqui, esp de x. Então o y é o valor da exponencial ali em todos os pontos, tá? Tá. Vamos botar lá, save, teste, x, y. Parece que ele não salvou os dois, né? Ó, porque aqui está escrito assim, ó, nome das variáveis, mas não diz como é que a gente separa, né? Se tiver mais de uma. Aparentemente só tem o x lá, ó. Será que tem que botar entre parênteses? Não. Talvez tenha que botar uma de cada vez. Vamos ver. Opa. Não rolou. Aqui eu tava maiúsculo ali tudo. Ó, aparentemente salvou, ó. Então vamos fazer um teste. Vamos sair daqui. X não existe. Y não existe. Agora eu vou fazer o load. Teste. Opa, eu não troquei ali o diretório. X. Ué? Ele só gravou o Y. Então ele só grava uma coisa de cada vez. Aparentemente, quando tu grava uma, ele não grava o resto. Vamos ver aqui que ele... Mesmo que a gente use esse recurso, professor, o usuário ele não vai conseguir plotar a tabela dele, né? Eu acho que no meu ponto de vista, tá? Eu acho que o mais adequado seria pedir para o usuário escrever os dados que ele quer, é o jeito. Digitar, tá falando? E seria ideal para funções pequenas, né? Com até 4, 5 intervalos. Pois porque imagina se tu tiver que calcular uma integral com 50 pontos, é uma insanidade ficar digitando, né? Ninguém vai querer usar. Exatamente. Mesmo esse exemplo aqui, ó. Se os pontos fossem igualmente passados e espaçados, a gente conseguiria, né? Isso aqui até são igualmente espaçados, mas são de 0 até 60, são 13 pontos. Ficar digitando isso aqui. É bucha, né? Hoje em dia ninguém iria fazer isso, eu acho. A menos que o cara realmente, né, não tenha outra opção, aí acaba encarando essa encrenca aí, mas é uma desmotivação, né? Claro. Tem que digitar isso aí. Pois é. Mas a ideia do exercício é a gente fazer através do trapézio de Simpsons. E isso a gente faz. Mas agora criar uma função enxuta, eficaz, assim, para o usuário plotar valores no que teve, eu acho que seria, sinceramente, não... Acho que é uma tarefa que não é possível. Será? Porque assim, por que né, depois que eu assisti esse trabalho de hoje ali, que eu te falei, eu fiquei pensando, mas então, né, para calcular uma integral com esse monte de dados aí que são gerados em pesquisa de tudo quanto é tipo, né, são tabelas como essa aí, né? Você tem lá o tempo e, digamos, população, né? Tempo e pessoas que têm
uma determinada doença, né? Então, tempo e pessoas que lá emigraram do Rio Grande do Sul para outros estados, enfim, um monte de dados aí que são gerados, né? Então, o PIB do Brasil em diferentes períodos de tempo. Em Excel eu consigo fazer, professor. Porque em Excel o usuário ele vai ter que plotar em células bem definidas já, né? Sim. Não vai ter escapatória. E já com os valores de x e y estabelecidos, né? Eu crio uma função Excel e ele calcula. E aí, Sim. se a gente puder trazer o estudo, não sei se é objetivo, né? Mas se a gente puder trazer o estudo do Excel aqui para a nossa pesquisa, seria interessante. Não, poder pode. Né? A gente não tem, digamos, Nenhuma restrição. nenhuma restrição, né? Porque hoje, claro, a grande vantagem é que o Octave é um software livre, né? Então não tem nenhum problema a gente utilizar. O Excel é um chamado software proprietário, né? Que teoricamente tu tem que pagar, tem que comprar licença para poder usar o Excel, né? Mas vamos pensar assim em termos práticos, né? É muito difícil que usuários, né, que fazem graduação, principalmente na área de exatas, não conheçam o Excel. É muito difícil, né? Todo mundo que tem computador Windows tem um Excel. É, então, alguma familiaridade, por menor que seja, as pessoas têm. Né? E o Excel tem essa característica também, é muito fácil de aprender, né? Tu aprende. Não precisa ter curso de Excel, tu aprende sozinho aquele negócio ali. É verdade. Né? O Excel é muito legal. É bem prático, assim. Então, né? Tem funções no Excel muito bacana. Não, ele tem. Eu tenho utilizado muito no cálculo numérico, né, com minhas turmas ali. Ele é muito prático, assim, para fazer essas operações que são repetidas, né? Porque às vezes Pontos, né? tu marca uma célula aí com uma fórmula, depois nas outras ele só atualiza as linhas, assim, ele faz tudo de modo automático. Então isso. Então vamos fazer o seguinte, Fábio, tenta fazer. Eu vou te mandar isso aqui depois, esse arquivo, então, um anexo por e-mail. Tenta ver se tu consegue fazer pelo menos uma versão para conjunto de pontos ali de Excel, para ver se a gente consegue pelo menos ter uma alternativa para esse tipo de situação, né? E aí eu vou investigar, meu teve, não tem, né? Se conseguir alguma coisa, depois eu vou te falando, a gente vai trocando uma ideia, mas tenta fazer no Excel e ver como é que seria possível de aplicar isso, né, nessas situações aí. Tá, beleza. Sobre o PowerPoint, professora, eu assisti uma aula com um professor aí do Diretório de Pesquisas e eu peguei uns parâmetros ali para montar o PowerPoint, né, que ele pediu para botar métodos, desenvolvimento e conclusão. E aí eu tô fazendo um formato que ele pediu, tá bem avançado. Avançado não, tá. Dá para considerar que tá avançado. Já tô lá na parte finalizando a parte de métodos, né? Depois é só inserir os resultados e a conclusão. E eu acho que até o final de semana eu te mando o PowerPoint para tu dar uma olhada antes da gente apresentar no seminário interno que ocorre em junho. Uhum. Tá. Eu acho que é na primeira semana, né? Isso, na primeira semana de junho. Até o final de semana tá concluído o PowerPoint, né? Tá. Claro, eu não decidi botar tudo que eu anotei no meu caderno no PowerPoint
senão vai ficar muito extenso e não é o objetivo da apresentação, né? O PowerPoint ele serve de bengala para a gente discorrer o que a gente estudou a respeito do assunto. Isso, é. Isso, é. Então, O nível de detalhamento do Excel não é o mesmo, por exemplo, de um artigo, né, Fábio? No Excel tu coloca alguns resultados, não é PowerPoint. desculpe, no PowerPoint tu vai apresentar alguns resultados, mas não no detalhamento assim que seria num texto, né? Sim, e mesmo assim, né, visto tanto que a gente discutiu até hoje, né, mesmo assim não vai ficar curtinho não, porque tem um bocado de coisas para falar, né, mas eu Sim, sim. vou procurar ser o mais sucinto possível, porque é 15 minutos de É. apresentação, depois mais questionamentos da banca. Uhum. Não, beleza. Não, é sempre bom, né, participar dessas conversas assim com orientações, porque daí é uma pessoa de fora e te ajuda a ter uma visão, né, melhor assim do processo. Claro, E né, feedback, né, às vezes porque eu, por exemplo, né, como eu estou muito envolvido aqui, acabo tendo uma visão mais técnica só, né? Então o cara que está mais uma pessoa que entende melhor do formato de apresentação acaba ajudando a fazer essa limpeza, digamos assim, né, para não ficar tão carregado de informação. E aí tu pode fazer isso, né? Tu organiza, né, dessa forma e né, o detalhamento tu vai ficar em mãos com ele ali. Aí se alguém perguntar, tu tem onde recorrer, tu pode deixar os arquivos ali meio, né, disponíveis. Por exemplo, as funções, né, do que teve, por exemplo, né, tu vai ter elas à disposição. Então algumas coisas se alguém perguntar, né, tu vai ter aonde recorrer para mostrar, né? com certeza. E vai ser legal porque eu estou aberto aí a feedbacks, né? E vai ser legal procurar se tiver alguma coisa Não, que tu vai ver, conforme, a gente corrige e tal. isso é uma boa experiência, assim, né, tu divulgar o resultado desse teu trabalho aí, que já está aí há 6 meses já, né? Aham. É. Então, acho que é uma boa, porque daí tu vai ter uma opinião, né, diferente da minha, né, a respeito do que está sendo feito. Então, tanto para ti quanto para mim vai ser bom a gente ouvir o que as pessoas vão pensar do que está sendo feito até agora. Beleza, então até final de semana eu te mando o arquivo aí por e-mail. E aí tu dá uma olhada ali, e o que tu não concordar a gente discute na próxima quarta-feira. Tá. E eu já vou te entregar o nosso comandinho aí em Excel para esse exercício, tá bom? Beleza, então, Fábio. Feito, professor. Falou. Tudo de bom aí, abraço, até Fico no mais. aguardo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Não esquece de mandar por e-mail. Esse Sim, arquivo aí. pode deixar. Te mando em seguida aí. Falou. Beleza, falou, até mais.